Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é segunda-feira, dia 24 de agosto de 2026, iniciando mais um vídeo de fechamento semanal da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Então vamos iniciando aqui o vídeo de fechamento da semana dos dias 17 a 21 de agosto. Tá? Começando aqui pelo índice Bovespa, que fechou a semana em alta de 2,45%, cotado a 171.031 pontos. Tá? É uma recuperação, né? Após 2 semanas seguidas de queda aqui no índice. Agora, indo aqui para os ativos que compõem a carteira aqui do canal, começando com o Banco do Brasil, fechou a semana com a pequena alta de 0,27%, cotado a R$ 18,43. Banco do Brasil, né, que vem de 2 semanas consecutivas de queda expressiva, tá? Essa última semana ficou meio estável. Vamos ver se nessa semana ele consegue dar uma recuperada, tá? O preço médio está em R$ 23,42. Vamos seguindo aqui com o Banrisul. Fechou a semana em alta de 0,53%, cotada a R$ 13,36. O Banrisul está numa tendência de queda e meu preço médio está em R$ 14,14. Seguindo aqui com o Banco BMG, fechou a semana em alta de 0,79%, cotado a R$ 5,08. E meu preço médio em R$ 4,42. Banco ABC Brasil fechou a semana em alta de 0,49%, cotado a R$ 22,74. Banco ABC Brasil vem numa tendência de queda também nas últimas semanas. E o preço médio está em R$ 22,34. Banco Paine fechou a semana em alta de 0,19%, cotado a R$ 10,41. Banco Paine também vem numa tendência de queda. E o preço médio está em R$ 13,12. Seguindo aqui com o Bradesco, fechou a semana em queda de 1,24%, cotado a R$ 14,33. O Bradesco também vem numa tendência de queda, né? 3 semanas consecutivas aqui no vermelho. Aliás, 4, né? 4 semanas consecutivas de queda aqui em Bradesco. O preço médio está em R$ 16,42. Banco Santander fechou a semana em queda de 1,27%, cotado a R$ 29,55. Após uma sequência de altas aqui, o Banco Santander deu uma pequena corrigida na última semana. E o preço médio está em R$ 28,88. Banco Mercantil fechou a semana com uma boa alta, tá? Uma alta de 11,55%, cotado a R$ 61,42. Com a alta dessa última semana, a média móvel de 9 períodos virou para cima, que pode indicar o início, né, de uma recuperação, tá, aqui no papel, após uma sequência também longa, né, de queda aqui em Banco Mercantil no gráfico semanal. O preço médio
está em R$ 63,05. E por último, então, a novidade da semana, tá? Banco Itaú fechou a semana em queda de 1,03%, cotada a R$ 38,60. Então foi uma ação que eu comprei nessa semana. Meu preço médio está em R$ 38,86. Então, finalmente, né, depois de um longo período aí querendo comprar esse papel, eu não conseguia, né, porque estava achando o Itaú caro. Após essa sequência longa de quedas aí, consegui finalmente encarteirar, né, colocar no bolso aqui esse papel, aproveitando a queda aí das últimas semanas, tá? Ficou abaixo do meu preço teto, é de R$ 40,20. Então aproveitei para fazer um aporte aqui no Banco Itaú. Então, indo aqui para a planilha de controle dos ativos, começando com as operações, então, né, da semana. Então, no dia 17, né, que foi a segunda-feira, comprei 3 ações do Banco Itaú, as ações preferenciais, tá? ITUB 4. Comprei 3 ações a um preço médio de R$ 38,86, totalizando aí um aporte, né, de R$ 116,57. Tá aqui a nota de corretagem dessa compra, tá? Então, quando eu mandei a ordem lá, uma ação foi executada a R$ 38,85 e 2 ações, então, foram adquiridas a R$ 38,86. Então, eu tive 2 centavos ainda de taxa de liquidação, tá? O total do aporte é R$ 116,57. Em relação aos proventos recebidos na semana, recebi no dia 19, que foi a quarta-feira, né? Recebi juros sobre capital próprio do Banco Mercantil, total líquido R$ 9,46 sobre 7 ações que eu tinha na Datacom, que me deu aí R$ 1,35 aproximadamente, o valor líquido por ação, tá? Então, trazendo aqui para a planilha do resumo, né? Tá aqui então, Itaú devidamente preenchido. Então, considerando o fechamento das cotações da última sexta-feira, estou com um prejuízo aqui de 21% em Banco do Brasil, 5% de prejuízo em Banrisul, 20% de prejuízo em Banco Paine, 12% de prejuízo em Bradesco, 2% de prejuízo em Banco Mercantil e 0,66% de prejuízo em Itaú. Em relação aos lucros aqui, então 14% de lucro em Banco BMG, 1% de lucro aqui em Banco ABC Brasil e 2% de lucro em Santander. No geral, essas operações estão me dando aqui um prejuízo de 12%, que dá R$ 1.211 negativos. Se eu levar em conta os proventos recebidos por estas empresas desde que eu iniciei as operações, eu vou ter daí a rentabilidade. Então, nesse quesito, eu estou com uma rentabilidade negativa de 15% em Banco do Brasil, 18% negativa em Banco Paine e 12% negativa em Bradesco. Além disso, 0,44% negativo em Banco Mercantil e 0,66% negativo em Itaú. Em relação às rentabilidades aqui positivas, 2% em Banrisul, 21% em Banco BMG, 13% em Banco ABC Brasil e 4% em Santander. No geral, então, essas operações estão me dando uma rentabilidade negativa de 7%, que dá R$ 697 negativos.
Então encerrei aí essa última semana, tá, com um patrimônio de R$ 8.506,47, deu uma variação positiva de 2,11%. O meu patrimônio aumentou R$ 175,62. O Ibovespa subiu 2,45%. Então, o alfa da carteira ficou negativo em 0,34%. Então, depois de 2 semanas de variação negativa, nessa semana aí consegui recuperar uma parte do prejuízo acumulado nas 2 últimas semanas, assim como o Ibovespa também, né, voltou a subir depois de 2 semanas consecutivas de queda. Se a gente olhar aqui o detalhamento por dia, tá, então dos 5 dias de negociações que nós tivemos, eu fiquei com um aumento de patrimônio na segunda, na quarta e na sexta. A segunda-feira se deve ao aporte que eu fiz, né? Caso contrário, teria ficado negativo. Assim como aconteceu no dia 18 e no dia 20, que foram a terça e a quinta-feira. Então, nos 5 dias da semana, o Ibovespa caiu na segunda e na terça. E na quarta, quinta e sexta, o Ibovespa subiu. Já o alfa, né, só fiquei positivo apenas na segunda-feira. Os outros 4 dias com o alfa negativo, né, ou seja, a variação do patrimônio foi inferior ao desempenho do Ibovespa no período. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.